Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o episódio 14 do Tanoshi Nihongo Podcast, no qual daremos continuidade ao capítulo 4 do livro Minna no Nihongo. Neste capítulo 4, vimos até agora os termos usados para expressar as horas e minutos, como também os dias da semana e o uso da partícula to entre substantivos, os quais serão bastante importantes para as sentenças que estudaremos no episódio de hoje. Por isso, se ainda não ouviu, pare por aqui, volta lá no episódio 13 e ouve até o final, e só depois volta aqui. Mas não foi ainda? Não estou brincando. Vai, toque no botão pause e depois vai no episódio 13. Sem preguiça. Isso aí, general. E para você que já ouviu o episódio passado e já compreendeu todo o conteúdo, veremos o uso de mais duas partículas, kara e made, e iniciaremos o uso de verbos de ação dentro das sentenças. Lembrando, como sempre, além do seu livro, deixe aberto o material de apoio deste episódio, pois nele terão algumas ilustrações para auxiliar as explicações que serão dadas. Para abrir, basta ir na descrição deste episódio e clicar no link para fazer o download. Então, vamos ao episódio. Iniciando pelo vocabulário, né? Antes de vermos as novas palavras, vamos listar rapidamente o vocabulário que vimos no último episódio. Primeiro sem a tradução e depois traduzimos para conferir. Peço apenas que nessa primeira vez não olhe o material de apoio para que você tente lembrar o significado, como também repita em voz alta as palavras para ajudar na memorização. Afinal, estes são pequenos treinos que ajudam bastante. Então, vamos nessa! Kino, kino, kinyoubi, kinyoubi, yasumi, yasumi, suiyoubi, suiyoubi, gozen, gozen, doyoubi, doyoubi, han, han, kaigi, kaigi, kayoubi, kayoubi, shiken, shiken, kyou, kyou, ashita, ashita, nichiyoubi, nichiyoubi, ima, ima, gogo, gogo, mokuyoubi, mokuyoubi. Agora, vamos às traduções. Kino, ontem. Kinyoubi, sexta-feira. Yasumi, folga ou feriado. Suiyoubi, quarta-feira. Gozen, parte da manhã, usado junto com as horas. Doyoubi, sábado. Han, metade ou meio. Kaigi, reunião. Kayoubi, terça-feira. Shiken, teste ou exame. Kyou, hoje. Ashita, amanhã. Nichiyoubi, domingo. Ima, agora. Gogo,
período da tarde usado junto com as horas. Mokuyobi, quinta-feira. Agora, vamos às novas palavras. Okimasu. Okimasu é o verbo acordar. Nemasu. Nemasu, o verbo dormir. Ginko. Ginko, banco. Yubinkyoku. Yubinkyoku, correios. Depato. Depato, loja de departamentos, bem similar aos shoppings do Brasil. Toshokan. Toshokan, biblioteca. Kaisha. Kaisha, empresa. Não confundindo com a palavra kaishain, já visto anteriormente, que é funcionário de empresa. Neste caso, kaisha é apenas empresa. Asa. Asa, manhã. Diferentemente da palavra gozen, esta é a própria palavra manhã de modo geral. Depois, maiasa. Maiasa, esse já significa todas as manhãs. Hiru. Hiru é a tarde. Também é diferente de gogô, pois não é uma palavra usada para complementar a hora, mas o período da tarde também de modo geral. Hiru yasumi. Hiru yasumi, que é a junção de hiru, tarde, mais yasumi, que é descanso. Logo, significa o descanso da tarde, ou como chamamos em português, a hora do almoço. Ban. Ban significa noite, também de modo geral. Maiban. Maiban, similar ao maiasa, este significa todas as noites. E por último, konban. Konban significa esta noite. E mais uma informação. Sugiro que ao final do episódio faça um treino inserindo essas palavras nos padrões de frases que veremos neste episódio, bem como nos padrões vistos em episódios anteriores, uma vez que a inserção de palavras em contextos diferentes auxilia muito na memorização. Por isso, nankai mo renshu shiyou. Vamos treinar várias vezes. Dando continuidade ao capítulo 4, vamos abrir o livro Minna no Nihongo em sua página 34. Nele, vamos analisar o grupo de frases número 3. Mas antes de vermos as sentenças, vale a pena relembrar que, até o momento, vimos o padrão de frases tópico A e informação des, no qual mais especificamente no episódio 13, estudamos este padrão através do contexto de horas e dias da semana. Com o tópico, isto é, o assunto da frase marcado pela partícula A, um evento, como uma reunião, kaigi, ou o dia de folga, yasumi. E a informação podendo ser um substantivo isolado ou grupo de substantivos quando usamos a partícula to, indicando o dia ou a hora deste evento. Por exemplo, kaigi wa rokuji han desu. Kaigi wa rokuji han desu. A reunião é às 6h30, sendo o tópico a palavra kaigi e a informação rokuji han. Ou então, yasumi wa doyobi to nichiyoubi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyoubi desu. Os dias de folga são sábado e domingo. Neste caso, o tópico é o substantivo yasumi e a informação referente a este tópico é o doyobi to nichiyoubi, dois substantivos conectados pela partícula to, caracterizando em uma informação composta. Pois bem, aonde eu quero chegar com isso? É que ao utilizarmos a partícula to com a função de conectar dois substantivos que se correlacionam com o tópico, não é possível indicar um intervalo entre eles. Por exemplo, quando queremos dizer a folga é de sábado até segunda-feira.
Com essa estrutura que aprendemos até então, o máximo que conseguimos é dizer todos os dias desse intervalo, isto é, doyobi, nichiyobi e getsuyobi, sábado, domingo e segunda-feira. E precisaremos inserir 2 vezes a partícula to entre elas, ficando yasumi wa doyobi to nichiyobi to getsuyobi desu, obtendo a tradução: a folga é sábado, domingo e segunda-feira. Logo, com essa estrutura, não podemos falar o intervalo sem citar todos os dias dentro dele, o que ficaria inviável se falarmos em períodos de 4 ou mais termos. Para essa finalidade, teremos outra estrutura de frase com a utilização de 2 partículas, kara e made, os quais veremos na primeira sentença do grupo 3. Hiru yasumi wa 12時から1時までです。昼休みは12時から1時までです。Mas antes de traduzir, vamos entender a estrutura. Basicamente, ainda estamos falando do padrão básico. Tópico A, informação des. Com o tópico, o assunto da sentença. Hiru yasumi, com o significado, hora do almoço, conforme já vimos. E sobre a hora do almoço, temos a informação 12時から1時まで, finalizando com a cópula des, indicando uma frase afirmativa. 12時 e 1時 já vimos no episódio anterior que são respectivamente 12 horas e 1 hora. Neste caso, não precisamos do gozen nem o gogô para sabermos se é dia ou de noite, pois o tópico já nos sugere ser o período da tarde, uma vez que hiru yasumi é composto pelo kanji hiru, que significa período da tarde. Logo, o contexto da sentença já nos sugere qual o período deste intervalo de tempo. Nos restam então kara e made. O que são eles? Kara é uma partícula com a função de indicar o tempo ou o local onde uma determinada ação ou evento se inicia. Neste caso é hiru yasumi, o almoço. Logo, este evento almoço inicia a partir das 12 horas, 12時から. Já made nos indica quando ou onde o evento finaliza. No nosso caso, finaliza a 1 hora, ou podemos dizer, vai até a 1 hora. Fazendo uma tradução completa de hiru yasumi wa 12時から1時までです, o horário do almoço é das 12 horas a 1 hora da tarde, ou simplesmente o almoço é das 12 a 1 da tarde. Observando a segunda frase do livro, vemos a mesma situação. Hiru yasumi wa 12時半から1時15分までです。昼休みは12時半から1時15分までです。O horário de almoço é da 12h30 a 1h15. Neste, o kara indica que o início é das 12h30, ou a partir das 12h30. E o made indica o final, 1h15, ou até 1h15. E apesar do livro não exemplificar, a estrutura com os dias da semana também pode ser usado. Por exemplo, Yasumi wa doyobi kara getsuyobi made desu. Yasumi wa doyobi kara getsuyobi made desu. A folga é a partir de sábado até segunda-feira, ou então a folga é de sábado a segunda. Assim sendo, não preciso citar os 3 dias, sábado, domingo e segunda-feira, visto o intervalo já deixar claro que o período da folga contempla esses 3 dias. E quando queremos saber qual o período de determinado evento, basta usar os termos interrogativos, no exemplo das horas, conforme a terceira frase do livro. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? O horário de almoço é de que horas até que horas? Ou no caso do dia da semana, Yasumi wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? Yasumi wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? A folga é de que dia até que dia da semana? Ou seja, mantemos a estrutura do mesmo modo,
tópico A, seguido do termo interrogativo mais kara, e novamente o termo interrogativo mais made, finalizando com a cópula des mais ka, para indicar a pergunta. E antes de finalizarmos este ponto, tenho duas observações. A primeira, não é obrigatório o uso de kara e made juntos na mesma frase, pois é possível haver situações em que podemos dizer que algo se inicia a partir de um tempo ou local, sem necessariamente ter que falar que há algum término ou local fim. Por exemplo, kaigi wa 10時からです. Kaigi wa 10時からです. A reunião é a partir das 10 horas. Nessa sentença, não importa quando irá finalizar a reunião, apenas o seu início. E o inverso também é possível, pois podemos dizer que algo tem seu fim em determinado período ou lugar. Como exemplo, kaigi wa gogo 5時までです. Kaigi wa gogo 5時までです. A reunião é até às 5 da tarde, demonstrando que neste contexto o importante é até quando o evento se transcorrerá. O uso de kara e made individualmente pode ser aplicado não somente às horas, mas aos dias da semana, como também com os termos interrogativos. Por exemplo, shiken wa nanyobi kara desu ka? Shiken wa nanyobi kara desu ka? Que dia começa o exame? Shiken wa getsuyobi kara desu. Shiken wa getsuyobi kara desu. O exame começará a partir de segunda-feira. Neste, o contexto pode estar sugerindo que o exame terá mais de um dia de duração. Ou também podemos supor que não seja apenas um exame, mas 2 ou mais, mudando nossa tradução de exame para exames. Tudo vai depender do contexto. Mas o mais importante é entender que as partículas kara e made podem ser inseridas em conjunto ou não. A segunda observação. Se você prestou atenção, eu disse várias vezes que tanto a partícula kara quanto made indicam o tempo ou o local de início e fim, respectivamente, de determinado evento. Contudo, tanto nas frases do livro quanto nas demais sentenças que dei de exemplo, só falamos de períodos temporais, isto é, medidos em horas ou dias, e não sobre locais. Quando dizemos que essas partículas indicam o local de início e fim, quero dizer o local físico mesmo, como se fôssemos dizer, por exemplo, todos os dias vou de casa até o trabalho a pé, ou de Tóquio até Kyoto de trem-bala é cerca de 1h30. Ou seja, quando desejamos indicar limites físicos, também usamos as partículas kara e made. Entretanto, esses exemplos de frase envolvem outras estruturas, como o uso do verbo ir, o que ainda não vou falar, uma vez que não discutimos ainda. Então, essa informação fica como uma observação para usarmos mais adiante. Por fim, antes de passarmos para o próximo tópico, vamos fazer um pequeno treino. Para treinar o item que acabamos de ver, vamos para a página 35 do livro Minna no Nihongo. Nele, vamos para a atividade número 4, visto as 3 primeiras já termos vistos no episódio anterior. Neste exercício, deveremos formular 2 sentenças, uma pergunta e uma resposta com base nos locais indicados em cada número e no período de funcionamento desses lugares, conforme o re, o exemplo. O lugar de exemplo é Ginko, o banco, e o horário de funcionamento das 9 às 3 horas. Então, Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Quanto ao banco, é de que horas até que horas? Ou, fazendo uma adaptação da tradução, o banco é aberto de que horas a que horas? E como resposta temos 9時から3時までです。9時から3時までです。Das 9 às 3 horas. Com atenção a 2 pontos.
Em muitas frases, acabo fazendo duas traduções, uma mais literal e outra com uma adaptação do português, visando uma melhor compreensão, o que precisamos sempre tomar cuidado, pois a tradução adaptada é inclusa algumas palavras que não estão contidas na frase em japonês, pois a frase original por si própria já engloba o significado que damos em português. Por isso, sempre recomendo entender o contexto da frase, mas utilizar uma tradução mais próxima do japonês, para que quando for construir as suas próprias frases, já no idioma japonês, não se confunda com as estruturas do nosso idioma. O segundo ponto é algo que sempre cito. Perceba que na resposta, o tópico da frase, que é ginko, seguido da partícula wa, está oculto, com o intuito de deixar um diálogo mais fluido. Se não houvesse a pergunta, o tópico poderia ficar explícito, ficando ginko wa kujikara 3 時までです. Agora sim, realize a atividade sozinho primeiro, e depois retorna para lermos juntos. Muito bem, vamos conferir. Ichiban, número 1. O lugar é o Yubinkyoku, e o período é das 9 às 5. Logo, Yubinkyoku wa nanji kara nanji made desu ka? 9時から 5時までです。郵便局は何時から何時までですか? 9時から 5時までです。Quanto aos correios, é de que horas a que horas? Das 9 horas às 5 horas. Ou, o banco é aberto de que horas a que horas? Das 9 às 5 horas. Niban, número 2. O local agora é Depato, e o horário é das 10 às 8h30. Então, Depato wa nanji kara nanji made desu ka? 10時から8時半までです。デパートは何時から何時までですか? 10時から8時半までです。Quanto à loja de departamentos, é de que horas a que horas? Das 10 horas às 8h30. Ou, a loja de departamentos é aberta de que horas a que horas? Das 10 às 8h30. Samba, número 3. O lugar é Toshokan, com o período das 9 às 6h30. Logo, Toshokan wa nanji kara nanji made desu ka? 9時から6時半までです。図書館は何時から何時までですか? 9時から6時半までです。Quanto à biblioteca, é de que horas a que horas? Das 9 horas às 6h30. Ou, a biblioteca é aberta de que horas a que horas? Das 9 às 6h30. Yonban, número 4. O último local é Kaisha, e o horário é das 9h15 às 5h45. Então, Kaisha wa nanji kara nanji made desu ka? 9時15分から5時45分までです。会社は何時から何時までですか? 9時15分から5時45分までです。Quanto à empresa, é de que horas a que horas? Das 9h15 às 5h45. Ou, a empresa é aberta de que horas a que horas? Das 9h15 às 5h45. Vale a pena também treinar esse padrão com a inserção dos dias da semana para ajudar na memorização. Lembrando sempre que o treino é essencial. E aí, pessoa? Tudo bem até aqui? Vamos àquele pequeno momento de pausa para descansar o cérebro. E claro, enquanto você descansa, aproveito para indicar nosso perfil no Instagram. Lá, sempre postamos atividades relacionadas aos assuntos abordados no podcast, para você continuar treinando. O link está na descrição. Agora, antes que você pule, vamos continuar.
Apesar de já estarmos no 14º episódio da série regular do Tanoshi Nihongo Podcast, até o momento só vimos um único padrão de frases, o tópico A, informação des, de modo que consideramos este padrão para sentenças nominativas, na qual apenas damos definição a alguma coisa, pessoa ou lugar, sendo essa coisa o tópico marcado pela partícula A e a definição em seguida marcada pela cópula des. Em português, as frases são, de modo bem simplificado, divididas em duas partes, o sujeito e o predicado, de modo que sabemos o que é o sujeito perguntando ao verbo quem o executa ou sobre a ação dele. Por exemplo, Maria come macarrão na cantina. Nesta oração perguntamos, quem come macarrão na cantina? Maria. Logo, Maria é o sujeito e todo o restante é o predicado. Porém, como em japonês temos uma dinâmica diferente da gramática, como por exemplo o uso das partículas que nos mostram o que cada palavra ou trecho de palavras representa na frase, prefiro não usar essas definições de sujeito e predicado. E à medida em que veremos as próximas frases, vai ficar mais claro o motivo de não usarmos esses termos. Estou fazendo essa introdução pois, a partir de agora, vamos falar do uso de verbos em japonês. Lembrando que a cópula des do padrão que vínhamos estudando não é necessariamente o verbo ser do português, mas o adaptamos como tal, pois ele indica uma afirmação. E em português, uma afirmação é dada através do verbo ser. Por exemplo, eu sou brasileiro, você é um estudante, a edição desse podcast é sem noção e etc. Ei. Brincadeira, só para descontrair um pouco. Enfim. Esses são exemplos de afirmações que em japonês ficaria Watashi wa burajirujin desu. Anata wa gakusei desu. Nem ouse falar a terceira frase. Calma, eu já pulei essa parte. Notemos então que o des vai sempre ao final da frase, caracterizando a afirmação. Caso ainda tenha dúvidas sobre esse conceito, vai no episódio 3 do podcast, por volta dos 15 minutos, que há o detalhamento disso. Pois bem, estou dando toda essa volta porque o verbo, que é a palavra que indica qual a ação que está sendo executada, também é o último elemento da oração, da mesma forma que a cópula des. Esta é uma regra e não se altera. Por exemplo, na frase eu como macarrão todos os dias, se for usar essa regra do japonês ficaria eu macarrão todos os dias como, ou eu todos os dias macarrão como. Deixando ainda maior, eu como macarrão todos os dias no restaurante do meu amigo. Na gramática japonesa, eu no restaurante do meu amigo todos os dias macarrão como. Ou eu todos os dias no restaurante do meu amigo macarrão como. Não importa quantas palavras ou termos a oração tenha e em que locais elas estão. O mais importante é que o verbo sempre ficará no final. Com essa regra, voltemos à página 34 do livro Minna no Nihongo e vamos analisar o grupo de frases de número 4, sendo a primeira oração. Watashi wa maiasa rokuji ni okimasu. Watashi wa maiasa rokuji ni okimasu. O tópico dessa frase já sabemos, pois é a palavra que precede a partícula wa, ou seja, o assunto da minha frase é watashi, o pronome eu. Logo, a frase falará sobre mim, ou é o pronome eu quem realizará a ação. Em seguida, analisamos o último termo da oração, a palavra okimasu, o qual trata-se de um verbo com o significado acordar. Os verbos em japonês, do mesmo modo que no português, possuem conjugações, variando sua forma de acordo com o tempo, passado, presente e futuro. Porém, esses verbos possuem outras conjugações que não têm relação com o tempo, mas que vamos ver pouco a pouco no decorrer dos capítulos. O que precisamos saber, por enquanto, é a conjugação polida padrão do verbo, que é chamada forma masu. A chamamos assim visto ser o formato o qual o verbo termina. No caso de acordar, é okimasu. Na palavra trabalhar, é hatarakimasu. Hatarakimasu. Para o verbo dormir, nemasu.
nemasu. Logo, note que esses verbos terminam todos com masu. E toda vez que estiverem assim, significará que, primeiro, ele está numa forma polida, isto é, uma forma mais educada de se dirigir, o qual deve ser usada para com pessoas desconhecidas e pessoas de nível hierárquico superior, como chefes, por exemplo. E segundo, quando o verbo termina em masu, o seu tempo verbal pode ser presente ou futuro. Por exemplo, okimasu pode ser traduzido como eu acordo ou eu acordarei, de modo que só saberemos a diferença dependendo do contexto em que a frase é dita, ou dependendo de outras palavras que estejam juntas na frase. Essa montanha de informação tá complicando demais. Calma. Conforme formos dar os exemplos, será mais fácil de entender. Por enquanto, só deixe guardado que o verbo na forma mas indica tanto presente quanto futuro. Em contrapartida, o verbo não terá conjugações diferentes dependendo do pronome, como é no português. Mas como assim? No português nós dizemos eu acordo, tu acorda, ele ou ela acorda, nós acordamos e assim vai. Na língua japonesa não tem essa diferença, de modo que o verbo não possui essa variação. Pelo menos isso, não é? Pois é. Agora, voltando à nossa frase e mantendo apenas o tópico e o verbo, temos watashi wa okimasu. Watashi wa okimasu. Traduzindo literalmente, quanto a mim, acordo. Ou eu acordo, numa tradução adaptada. Se bem que também podemos traduzir para eu acordarei. Afinal, apenas watashi wa okimasu não temos elementos suficientes para saber se eu estou falando do presente ou do futuro. Mas colocando a primeira palavra, maiasa, que já vimos significar todos os dias, a frase fica watashi wa maiasa okimasu, traduzindo para eu todas as manhãs acordo, nos dando uma noção maior de que se trata do cotidiano, uma vez que a frase indica a frequência da ação do verbo acordar, que é todos os dias. Então, já podemos inferir se tratar do tempo presente, ou seja, eu acordo. Por último, temos rokuji ni. Rokuji ni. A palavra 6 horas mais a partícula ni. E então entramos em mais uma gramática, o uso da partícula ni. Ai não. E lá vamos nós. Falar de partícula de novo. Sinto muito, mas precisamos. A propósito, a partícula ni é uma das partículas que possui várias funções diferentes dependendo da palavra que ela acompanha, ou a estrutura gramatical que ela está inserida. Por isso, é muito importante prestar atenção. Então, a primeira função que veremos referente à partícula ni é quando ela está logo após um substantivo referente a um tempo, podendo ser horas ou datas. A partícula ni indica que este tempo é o momento em que a ação é realizada. Lembrando que o que indica a ação é o verbo. Na nossa frase de exemplo, watashi wa maiasa rokuji ni okimasu. A partícula ni nos mostra que o tópico, no caso eu, acorda às 6 horas. Ou seja, o momento em que a ação acordar será realizada é às 6 horas. Apenas devemos ter atenção à palavra maiasa, que não está ligada à partícula ni, pois esta é uma palavra que complementa a informação de toda a frase, deixando claro que a ação acordar às 6 horas é realizada todas as manhãs. E por isso, podemos concluir também que a tradução do verbo okimasu terá seu tempo verbal no presente e não no futuro, pois estamos falando de uma ação que acontece todos os dias. Isso reforça a ideia de que é o contexto ou outras palavras contidas na frase que nos mostrará o tempo verbal no presente ou no futuro. Simplificando a explicação, se a frase estiver watashi wa rokuji ni okimasu, podemos traduzir de duas formas. Eu acordo às 6 horas, ou eu acordarei às 6 horas, pois a forma masu do verbo indica tanto o tempo presente quanto futuro. Porém, a palavra maiasa, quando inserida, ficando watashi wa maiasa rokuji ni okimasu, indica que a ação de acordar às 6 horas ocorre todas as manhãs.
Logo, podemos concluir, olhando para esse contexto, que a tradução é: eu acordo todas as manhãs às 6 horas. Uma vez que, para aceitar a tradução, eu acordarei todas as manhãs às 6 horas, precisaremos de outra palavra para indicar a partir de quando isso aconteceria. Por exemplo, watashi wa ashita kara maiasa 6 時に起きます. Watashi wa ashita kara maiasa 6 時に起きます. Eu, a partir de amanhã, acordarei às 6 horas todas as manhãs. Então perceba que o elemento ashita kara, que já vimos na lição anterior, que significa a partir de amanhã, nos faz entender que o tempo do verbo okimasu mudou para o futuro. Ouvinte, se não saiu fumaça da sua cabeça, você é um gênio ou não está estudando direito. Vamos com calma. São vários pequenos conceitos que estou apresentando e é muito importante revê-los mais de uma vez, pois de primeira realmente é muito difícil de assimilar. Então, depois volta o áudio e ouve novamente, pois tenho certeza que entenderá melhor. Mas, seguindo com a segunda frase para assimilar mais esse padrão, watashi wa maiasa 7 時半に起きます. Watashi wa maiasa 7 時半に起きます. Quanto a mim, todas as manhãs acordo às 7h30. Ou eu acordo às 7h30 todas as manhãs. Vemos que a situação é a mesma. O tópico é watashi, eu. Maiasa é uma palavra isolada que indica a frequência da ação, ou seja, todas as manhãs, e portanto nos dá a pista do tempo verbal, presente. Depois, 7 時半に, às 7h30, de modo que a partícula ni indica quando a ação é realizada, precisamente às 7h30. E finalizando com a ação propriamente dita, dada pelo verbo okimasu, acordar. E na terceira frase temos uma pergunta. Anata wa maiasa nanji ni okimasu ka? Anata wa maiasa nanji ni okimasu ka? Quanto a você, todas as manhãs, a que horas acorda? Fazendo uma adaptação, a que horas você acorda todas as manhãs? Neste caso, o tópico foi alterado de watashi para anata, visto não ser lógico fazer uma pergunta para si mesma. Valendo o reforço ainda sobre o pronome anata. Apesar de apresentado no livro, não é um pronome muito utilizado nas conversações cotidianas, como usamos no português, pois pode parecer um pouco rude, de modo que é mais comum usarmos o nome da pessoa com quem se fala, ou o sobrenome para pessoas sem muita intimidade. Ou então, se oculta o tópico falando somente o restante. O segundo ponto nessa frase é sobre o termo interrogativo da hora, nanji. Nanji, usado quando queremos perguntar qual o horário de determinada ação, e o qual já vimos no episódio passado significar que hora ou qual hora. E por último, para caracterizar uma pergunta, basta colocarmos a partícula de interrogação ka no final da oração, do mesmo modo que fizemos no padrão tópico A, informação des, com a diferença que ao invés da cópula des mais o ka, usamos um verbo mais ka. E aproveitando a mesma estrutura deste grupo de frases para comparação e prática, podemos usar também o verbo nemasu, nemasu, com o significado dormir. Assim, podemos revisitar as 3 frases substituindo o verbo. Watashi wa maiban 10 時に寝ます. Watashi wa maiban 10時に寝ます. Eu, todas as noites, às 10 horas, durmo. Ou melhor, eu durmo às 10 horas todas as noites. Perceba que, além do verbo, fiz a troca de maiasa, todas as manhãs, para maiban, todas as noites, e de 6 時に, às 6 horas, para 10 時に, às 10 horas, para adotar uma realidade mais plausível. Apesar que, se você trabalha à noite e dorme de dia, por exemplo, não será nada estranho dizer watashi wa maiasa 6 時に寝ます. Eu durmo todas as manhãs às 6 horas. Tudo é uma questão de perspectiva. O mesmo caso ficaria para a segunda frase, watashi wa maiban 7 時半に寝ます. Watashi wa maiban
7時半に寝ます. Eu durmo todas as noites às 7:30. Ou podendo também manter 私は毎朝7時半に寝ます. Eu durmo todas as noites às 7:30. E para a pergunta, あなたは毎晩何時に寝ますか? あなたは毎晩何時に寝ますか? Que horas você dorme todas as noites? Ou あなたは毎朝何時に寝ますか? あなたは毎朝何時に寝ますか? Que horas você dorme todas as manhãs? Ou ainda, para os três casos, caso não saiba se a pessoa dorme de dia ou de noite, os termos maiasá e maiban podem ser tirados livremente. E assim você pode fazer várias combinações diferentes, criando vários contextos. E antes de irmos para o exercício de fixação referente a este último tópico, quero fazer duas observações importantes. A primeira é para aqueles que já tiveram algum contato com a língua japonesa e acabam achando perda de tempo aprender de início os verbos conjugados formalmente, alegando que no dia a dia não se usa, pois nas conversas cotidianas falamos mais informalmente. Eu acredito que precisamos ter um cuidado com a seguinte questão. Você pode até não ter a necessidade de falar de modo polido, pois onde trabalha não há tanta formalidade. No entanto, há variadas situações nas quais outras pessoas podem acabar falando com você de modo polido. Afinal, de modo geral, essa forma maço que vimos hoje é o que chamamos de forma polida padrão, que inclusive não é o modo mais polido, pois há outras formas de falar mais polidas ainda. E acredite, elas são sim muito utilizadas no dia a dia do Japão. Por exemplo, na prefeitura, onde os atendentes utilizam essa forma no atendimento, em um hotel, no hospital, quando ligamos para um call center e até nas lojas de conveniência. Em todo lugar onde há atendimento ao público, é padrão a utilização da forma polida quando os atendentes se dirigem às pessoas. Posso falar isso com muita tranquilidade, pois já trabalhei em atendimento ao público no Japão, e dependendo do lugar, o nível de polidez usado é bastante alto. E saber disso, nem que seja para entender o que estão falando, é bastante importante para a sua vida cotidiana. A segunda observação é o fato de apresentarmos hoje apenas 2 verbos nas frases de exemplo, os verbos okimasu e enemasu. Isso porque o importante neste momento é entender a estrutura mais básica de uma frase com o uso de um verbo de ação, uma vez que, no japonês, há algumas variações verbais significativas, e dependendo do verbo que é usado, a estrutura gramatical muda muito, principalmente na inserção das partículas, que por sua vez estão também relacionadas ao tipo de verbo que ela acompanha ou faz referência. Por isso, é muito importante seguirmos pouco a pouco, para que fique bem claro como a língua japonesa funciona. Inclusive, mesmo com essa única estrutura, já é possível perceber muitas características importantes que fazem total diferença na compreensão das frases. E claro, para que tudo isso seja assimilado, precisamos treinar. Para o último treino de hoje, voltemos à página 35 do seu livro. Nela, vamos ao Renshū de número 5, composto por um quadro com situações referente a acordar e dormir em horários determinados. Para cada questão, será apresentada uma frequência da execução, todos os dias, todas as noites e etc. Ou um determinado dia, os quais serão inseridas na pergunta. E o horário que está junto à ilustração do quadro será inserido na resposta. Para entender melhor, vamos ver o re, o exemplo. Neste primeiro quadro, a personagem está acordando no horário das 7 horas e a palavra apresentada é maiasá, todas as manhãs. Logo, as frases serão: Maiasá, nanji ni okimasu ka? 7ji ni okimasu. Maiasá, nanji ni okimasu ka?
7時に起きます. A que horas você acorda todas as manhãs? Acordo às 7 horas. Observe que na pergunta, o tópico está oculto, o qual poderia ser um pronome como anata ou o nome da pessoa a quem a pergunta é dirigida. Por isso, inserimos na tradução o pronome você, enquanto que, na resposta, o tópico e a frequência são ocultos, pois ambos já foram introduzidos na pergunta, deixando apenas evidenciado a hora e o verbo. Então, tenta primeiro fazer as 4 construções da sentença sozinho e depois retorna para conferirmos juntos. Pois bem, vamos ver as frases. E novamente, peço que leia em voz alta junto comigo para treinar. Ichiban. Temos a palavra Maiban, juntamente ao quadro no qual a personagem ilustrada está dormindo às 11 horas. Então, Maiban nanji ni nemasu ka? 11時に寝ます. Maiban nanji ni nemasu ka? 11時に寝ます. Que horas você dorme todas as noites? Durmo às 11 horas. Neste primeiro, vemos uma frequência dada pela palavra maiban, que indica que o verbo terá a conjugação no presente. Em seguida, niban. A palavra é ashita, e no quadro a personagem está acordando às 6:30. Logo, ashita nanji ni okimasu ka? 6時半に起きます. Ashita何時に起きますか? 6時半に起きます. A que horas você acordará amanhã? Acordarei às 6:30. Notemos que a palavra ashita remete ao futuro, visto seu significado ser amanhã, deixando claro que o verbo está no futuro e não no presente. Agora o próximo, sanban, com a palavra konban. E no quadro temos novamente a personagem dormindo às 12 horas. Então, konban nanji ni nemasu ka? 12時に寝ます. Konban nanji ni nemasu ka? 12時に寝ます. Que horas você dormirá esta noite? Dormirei às 12 horas. Ou dormirei à meia-noite. Neste sem novidades, apenas seguindo o padrão. E por último, yonban. Temos a palavra nichiobi, e no quadro a personagem acordando às 10 horas. Logo, nichiobi nanji ni okimasu ka? 10時に起きます. Nichiobi nanji ni okimasu ka? 10時に起きます. Que horas você acorda no domingo? Acordo às 10 horas. Nessa frase prefiro usar a tradução no presente, pois não está claro se estamos falando de um domingo no geral ou exatamente no próximo domingo. Afinal, como sempre digo, tudo depende do contexto. E com esse exercício também há a possibilidade de formar várias composições, o que sugiro que eu faça como treino adicional, pois vai ajudar bastante a fixar essa estrutura. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, pessoas, como foi hoje? Espero que tenha compreendido bem os assuntos que discutimos hoje. Afinal, são pequenos detalhes que parecem difíceis, mas que se tornam mais fáceis à medida que revemos. Para isso, caso tenha restado alguma dúvida, ouve novamente a parte que você não entendeu ou a que deseja praticar mais um pouco. Os tempos dos temas apresentados estão na descrição do episódio. E no material de apoio estão mais alguns exercícios para lhe ajudar a treinar todos esses assuntos. Vai estudar, criatura! Aproveite esse final para pedir que compartilhe esse podcast com seus amigos e conhecidos que estão estudando ou desejam iniciar os estudos de Nihongo. Assim, podemos cada vez mais espalhar esses conhecimentos para o maior número de pessoas. Afinal de contas, a nossa intenção é a de ajudar a todos que desejarem no processo de estudo da língua japonesa.
E claro, dê uma avaliação positiva na sua plataforma de áudio e clique para seguir. Assim, você será notificado toda vez que lançarmos novos episódios. E também nos dê seu feedback. Queremos saber o que está achando do nosso conteúdo. Basta entrar em nossos perfis no Instagram ou no Facebook, através do @tanoshipod, com 2 i's, e deixar seu comentário. Ou acesse através do link que está na descrição. Nos segue lá. Recado dado, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Fala aí, Edi. Vou dar o recado para você. Sim, você mesmo. Que manda áudio para as pessoas enquanto tá no banheiro. Todo mundo sabe por que o banheiro dá eco. Ah, então é por isso que tem uns revestimentos no seu banheiro. Não comento minhas táticas.